dizer aos mais novos, que tem uma ligação profissional e internacional de muitos anos. Durante a minha longa vida de jornalismo esportivo, quero dizer que fui setorista na cobertura do internacional dos anos 66 a 76. E aprendi a admirar muito esse clube. Tive uma participação como repórter muito intensa na época da inauguração do Beira-Rio. E agora, para minha surpresa, recebi um telefonema há poucos dias da Valcine, dizendo que agora gostaríamos que também participasse agora da inauguração do novo estádio. Evidentemente, me senti muito honrado de estar retornando a uma atividade, uma nova época, uma época de ouro do Internacional. Então, nós vamos hoje tratar aqui do processo do direito de escolha dos lugares, dos assentos do estádio. É um processo muito bem proposto pelo que eu acompanhei já numa reunião ontem à tarde com as pessoas envolvidas, e tudo será muito bem explicado a partir de instantes pelo presidente da Comissão de Obras do Beira-Rio, o Max Carlomagno, Max Emiliano, mas todo mundo conhece, fala mais do Max Carlomagno, filho de Hélio Carlomagno, com quem tive grande convivência na minha época de jornalista no Jogo Internacional, e muitas viagens na cobertura do Cobertão, principalmente. E hoje estou aqui com o Max. O Marcelo Flores, que é o CEO da Abril, a empresa responsável pela modernização do estádio, vai apresentar o Beira-Rio Premier Club. O Norberto Guimarães, que está aqui à frente também, vice-presidente de comunicação social do Inter, falará sobre a central de atendimento ao sócio. Vamos ter também uma manifestação da Carla Ritter, gerente de TI do Internacional, vai mostrar o funcionamento do site do direito de escolha, que será lançado hoje, a 1h da tarde. E, neste momento, este evento já está sendo transmitido online pelo site do Internacional, com cobertura ao vivo pelas redes sociais do clube e do Beira-Rio Premier Club. Este evento que estamos iniciando tem a organização da Assessoria de Comunicação do Internacional e da Faro Comunicação Estratégica. Então, vamos, desde logo, às primeiras manifestações de esclarecimento sobre esse direito de escolha. Lembrando também que, ao final desta cerimônia, o Internacional oferecerá um brunch aos convidados que aqui estão para uma confraternização. Então, passo desde logo a palavra ao presidente da Comissão de Obras do Beira-Rio, Max Carlomagno, que dará as boas-vindas e vai explicar como se fará esse direito de escolha. Max, bom dia. Bom dia, Lazier, bom dia à imprensa presente, uma saudação especial aos nossos conselheiros que estão aqui presentes, ao presidente do Conselho Fiscal, coordenador da Comissão de Relacionamento com o Sócio, a nossa diretoria internacional que está aqui presente, e especialmente a imprensa que veio cobrir essa importante distinção nesse momento, que é a preparação da nossa volta do nosso gigante do Beira-Rio. Vou tomar a liberdade de fazer essa apresentação em pé, que eu sinto mais à vontade de sentado, fico um pouquinho nervoso de sentado, então vou tomar a liberdade de poder apresentar para vocês inicialmente aonde que nós fizemos essa construção, como é que será o novo Beira-Rio, incluindo as áreas do Premier Club. O Marcelo Flores vai detalhar as áreas do Premier Club, notadamente as cadeiras VIPs, skybox, camarotes. E o Norberto vai nos elucidar como é que nós vamos estar estruturados para receber o nosso sócio, qual é o cronograma detalhado desse processo, e a Carla vai sim apresentar, como o Lazier destacou, o sistema que complementará o atendimento em loco que vai ser feito aqui no Internacional, para que os nossos associados locatários de cadeira possam, se assim o desejarem, exercer o seu direito de escolha. Eu queria que vocês ficassem muito à vontade e pudessem acompanhar a apresentação. Na sequência, nós teremos um momento para dúvidas, perguntas, para que a gente possa detalhar algum aspecto que porventura
tenha ficado claro. Bom, o primeiro tema central da nossa discussão, ele é efetivamente a origem dessa oportunidade, ou seja, qual foi o motivo pelo qual nós entendemos que era um momento oportuno de fazer uma reflexão sobre a ocupação do Beira-Rio. E essa oportunidade que nós denominamos, ela partiu de como funcionava o Beira-Rio anteriormente. O Beira-Rio já era um estádio setorizado, eram efetivamente poucos setores, nós tínhamos em torno de 5.000 cadeiras com lugar marcado, e nós tínhamos um sócio pagando um valor para ter o acesso garantido e um uso ilimitado de todas as localidades do estádio. Nós tínhamos sócio com acesso garantido e sócio com preferência e desconto para compra de ingresso. Então essa era, de forma geral, a setorização já existente no estádio Beira-Rio. Nós entendemos que é importante esse entendimento para perceber que o que nós estamos fazendo é uma evolução dessa caminhada que já vinha sendo desenvolvida ao longo das últimas gestões internacionais. Bom, feita essa consideração, para que nós possamos entender a nova setorização, nós precisamos entender o que é o novo Beira-Rio. E o novo Beira-Rio é um estádio único, é um estádio que, em termos de estrutura, ele realmente é um estádio de classe mundial, que vai contar com o que tem de melhor em termos de infraestrutura, de acessibilidade, de serviços. Sem dúvida nenhuma, o fato de ser o estádio da Copa do Mundo está impondo um conjunto de fiscalizações e de cuidados por parte dos nossos parceiros que garantem essa perspectiva de que realmente é um estádio único que vai receber o nosso torcedor. Um segundo elemento importante é que nós estamos aqui numa localização que ela não tem igual, eu imagino, no mundo todo. Nós temos um estádio dentro do parque, às margens do rio, um eixo turístico-cultural da cidade. Esse diferencial, ele é um diferencial que é bastante evidente para todos vocês e para o nosso associado, para o nosso torcedor. E isso precisa ser compreendido dentro desse nosso novo cenário da centralização. Um outro tema importante é o fato de nós entendermos a comunidade colorada toda, e aqui nós também temos membros que, junto comigo e com outros 13 conselheiros, tiveram durante muito tempo, nessa discussão da celebração do contrato, e com os nossos 350 conselheiros optaram por fazer esse negócio, e é um negócio que nós entendemos que tem uma série de vantagens para o clube, e que também é um negócio importante para o parceiro, e que deu ao Internacional a autonomia dele fazer a gestão, fazer as escolhas que nós estamos hoje aqui apresentando. Além disso, ele é um estádio que, no nosso entendimento, ele vai ter espaço para todos os colorados. Ele é o estádio do Clube do Povo, que é a nossa origem, e ele é também o estádio daqueles torcedores e sócios que têm um comportamento de consumo e que querem algum tipo de serviço adicional, algum tipo de localidade mais privilegiada. Então ele é um estádio que vai possibilitar receber todos os colorados, sem dúvida nenhuma, também reforçando a nossa origem democrática. Um tema que, no nosso entendimento, marca o Beira-Rio é esse fato de ele realmente ter um corpo novo, mas está guardando aqui toda a nossa trajetória. Quem não se lembra de dezenas de grandes momentos que passou aqui no Beira-Rio e que os momentos estão ali guardados. Isso é o mais interessante. O gol do Figueiredo vai ser sempre naquele mesmo local, recebendo aqui já a oportunidade do Figueiredo estar se juntando a nós. Então, aquilo que nós vivemos aqui, ele continua ali. Nós entendemos que esse fato é também um ativo único do estádio Beira-Rio e que faz com que o nosso torcedor esteja ainda mais ansioso para voltar para cá. Bom, do ponto de vista de negócio, e aqui também está presente o nosso presidente do Conselho Fiscal, Eduardo Pendini, que junto com a equipe do Conselho Fiscal fez uma avaliação do potencial desse movimento que nós estamos aqui hoje apresentando no internacional, e como os dados são públicos, eu entendo que é importante para que a imprensa também, que está fazendo uma avaliação sobre esse movimento estratégico que o internacional está fazendo, compreenda. Esse é um movimento importante que pode adicionar para as finanças do clube algo que pode, ao longo desse ano e também nos próximos 5 anos, contribuir de forma importante para o desenvolvimento internacional. Bom, feita essa consideração para
para nivelarmos todos de onde viemos e o que contextualiza esse movimento, vamos apresentar detalhadamente a setorização. Basicamente, como é que ela vai funcionar? Cada sócio locatário de cadeira, ele vai poder exercer a possibilidade de permanecer na sua localização e na sua relação associativa atual ou fazer algum tipo de adequação nela. Então, aqueles sócios que não fizerem absolutamente nada, eles estão se mantendo na sua localização e no seu modelo de relacionamento associativo com o internacional atual. Mas nós também estamos dando a oportunidade, por isso o nome do projeto chama Direito de Escolha, do nosso associado, do locatário de uma cadeira, escolher algum tipo de adequação, e nós vamos apresentar então na sequência essas possibilidades. Essa é a nova arquitetura do Beira-Rio em termos de distribuição dos setores, eu vou detalhar em seguida cada um deles. Então, serão nove setores, a cadeira perpétua até os reservados, contando com espaço para PCDs, contando com espaço para camarotes, contando com cadeiras locadas, com zona livre. Eu vou detalhar cada uma dessas áreas agora. Bom, nós teremos as cadeiras perpétuas, que permanecem no mesmo lugar com uma pequena adequação de layout. Nesse momento, e é importante nós esclarecermos, o nosso proprietário de cadeira perpétua não tem que fazer nenhum tipo de escolha nesse momento. O Internacional vai fazer a colocação das cadeiras perpétuas e eles serão naturalmente convidados a perceberem se houve algum tipo de pequena adequação em função da instalação das cabines de imprensa e de um pequeno rebaixamento, então, dessa estrutura e um alongamento da estrutura das cadeiras perpétuas. Elas permanecem no local central, no anel superior, tendo uma visão privilegiada e a adequação vai ser marginal dentro dessas transformações que nós vamos fazer. Não há necessidade de, nesse momento, os proprietários de cadeira perpétua fazerem nenhum tipo de movimento de escolha. Eles serão oportunamente, à medida que as cadeiras forem instaladas, convidados a poderem perceber onde é que ficou a sua cadeira. Nós criamos, produto de uma discussão com a Comissão de Relacionamento com o Sócio, com o Conselho Deliberativo, uma área que nós denominamos de zona livre. São 28 mil lugares nos quais o nosso sócio, que era o sócio com acesso garantido, vai poder transitar livremente. Essas áreas, elas envolvem áreas atrás do gol, elas envolvem áreas no escanteio, elas envolvem áreas na intermediária e elas envolvem áreas absolutamente centralizadas no anel inferior da Avenida Padre Cacique, em torno de 2.500 cadeiras não numeradas no anel inferior, na metade inferior do anel inferior, para que aqueles nossos sócios que queiram a localização central e se predisponham a chegar cedo e ocupar aquela localização, assim possam fazê-lo. Então, essa é, na nossa avaliação, uma inovação, dizer assim, que é a manutenção dos novos estádios de uma área expressiva de mais de 28 mil lugares, com zona livre, no qual o sócio tem a possibilidade de fazer toda a circulação pelo estádio e poder, então, num determinado dia, ver o jogo com um amigo, no outro dia ver o jogo com outro amigo. Serão novas cadeiras que estão sendo instaladas, são as mesmas cadeiras que foram utilizadas no estádio de Wembley. A condição padrão, ela envolve o que nós chamamos de check-in obrigatório, ou seja, ele envolve o aviso de comparecimento a todos os jogos. Então, o sócio que optar pela zona livre e quiser pagar o valor mais acessível, ele tem um pré-requisito que é, em todos os jogos, ele tem que avisar se vem, para que nós possamos fazer uma gestão da bilheteria, da comercialização de ingressos mais eficiente do que nós vimos fazendo. O sócio já se habituou nos últimos meses a fazer isso e avaliou nas pesquisas que nós fizemos de forma muito positiva esse mecanismo, então nós seguiremos adotando esse mecanismo. Aqueles sócios que, mesmo ficando na zona livre, quiserem não fazer o check-in em todos os jogos,
podem optar por um valor adicional de R$30, no tarifário que nós vamos detalhar logo em seguida, a possibilidade de ter o seu check-in automático sendo feito para todos os jogos. Isso tem como objetivo atender sócios que, por algum motivo, ou porque viajam, chegam em cima da hora, e eles não querem ter que ter a obrigação de, até 48 horas antes do jogo, avisar se vem ou não vem o jogo. E, em função disso, nós cobraremos um valor adicional, porque nós não poderemos comercializar esse local, e, em função disso, o sócio vai ter garantido sempre o seu lugar na zona livre. Feita essa apresentação, então, que é vamos dizer assim, a zona dominante do estádio, nós podemos apresentar, eu já detalhei o check-in automático, mas nós criamos uma segunda alternativa, que é o check-in mais. Sócio que optar pela zona livre num determinado jogo, que ele queira assistir o jogo numa cadeira numerada, ele poderá fazer um aviso anterior, sujeito à disponibilidade em função de cadeiras que não foram comercializadas. Ele poderá então avisar: eu e o meu amigo, eu e a minha esposa queremos ver este jogo na cadeira numerada, no lugar marcado. Então ele avisa, vai ser debitado na sua mensalidade um valor adicional para esse jogo, o check-in mais, um aviso de mudança de status da zona livre para o lugar marcado. Essa é também uma inovação que o Internacional está propondo e que se predispõe a um elemento importante: a reduzir o eventual vazio nas zonas centrais do estádio. Esse é um tema importante que o nosso sócio e torcedor manifestou preocupação, e também garantir a possibilidade de que o sócio possa ter, num determinado jogo, um comportamento de uso do estádio distinto daquele no qual ele faz habitualmente. Segundo local dominante do estádio são as cadeiras locadas na Avenida Beira-Rio, do lado da Avenida Beira-Rio, onde elas já se encontravam. Nós já tínhamos essa quantidade de cadeiras locadas que ficavam ao lado das cadeiras perpétuas, no anel superior. Elas serão mantidas naquela localização. A diferença é que nós estaremos cobrando valores distintos para as cadeiras locadas mais centrais e as cadeiras locadas mais em direção ao escanteio. Elas vão variar de R$140 a R$180 para aqueles sócios que se mantiveram adimplentes ao longo dessa caminhada de modernização do estádio Beira-Rio. Então, este sócio que começa a fazer a sua escolha hoje, a partir das 13 horas, ele pode escolher por ficar na localização atual, que sofreu pequena adequação em função da mudança de layout do anel superior, dado que nós temos um volume de saídas, que são tecnicamente chamados de vomitórios, maior. Então houve uma pequena adequação. No nosso site, na aplicação que a Carla vai apresentar, nós temos a possibilidade do sócio ver: bom, então a minha cadeira anteriormente, ela agora fica aqui, e o valor aqui nessa localização que eu tinha é X. O sócio poderá então optar por ficar nessa localização, e assim ele não precisa fazer nada, ou ele poderá optar por se redirecionar, ou para uma zona mais central, ou para uma zona mais lateral, ou ainda ele poderá optar por trocar de lado. Afinal, nós teremos 5.200 lugares marcados no lado da Avenida Padre Cacique, que são lugares marcados, que estão sendo ofertados para os locatários de cadeiras atuais, e logo em seguida vai ser ofertado para o sócio com acesso garantido, e depois para os nossos mais de 60 mil associados na modalidade campeão do mundo, que muitos deles, em torno de 54% deles, manifestaram interesse em ter a possibilidade de ter o acesso garantido, dado que a grande maioria deles se associou no momento que o Internacional já não tinha mais, em função da sua profusão do número de sócios, possibilidade de tu teres o acesso garantido. Então, depois de ofertar aos atuais locatários de cadeira a possibilidade de permanecer ou mudar de lado,
nós ofertaremos, dado o cronograma que o Norberto vai detalhar, a possibilidade do sócio, em todas as modalidades que tem acesso garantido, fazer a escolha da zona livre para o lugar marcado, ou mesmo para o nosso sócio campeão do mundo, que hoje não tem acesso garantido e compra ingresso, fazer a escolha de contratar o serviço de locação de cadeira com lugar marcado. O interessante nesse caso é que nós criamos um modelo que é o check-out. Assim como nós temos o aviso de comparecimento para quem não tem lugar marcado, nós temos o aviso de não comparecimento para quem tem um lugar marcado. Também com o objetivo de disponibilizar ingressos para comercialização para o nosso sócio campeão do mundo. Nós temos uma avaliação de que, com todo esse mecanismo que nós estamos estabelecendo, e com a reserva de 6 mil ingressos, 6 mil assentos que não serão colocados para venda mensal, nós teremos uma avaliação de 10 a 17 mil assentos a serem comercializados para o nosso sócio campeão do mundo, que é um contingente de 60 mil associados, e que, com exceção de final de Libertadores, semifinal de Libertadores, haverá uma disponibilidade maior do que a que existe hoje no antigo modelo de operação do Estádio Beira-Rio. Então, esse sistema ele funcionará da seguinte forma: à medida que o sócio tem escolhido a sua cadeira com lugar marcado, a cada jogo ele vai poder dizer: esse jogo eu não vou, eu quero disponibilizar esse ingresso para ser comercializado, e se o seu ingresso for, o seu assento for comercializado, o Internacional vai deduzir da sua mensalidade futura 25% do valor do ingresso. Com isso, nós temos o objetivo, então, de aumentar a disponibilidade de ingressos, de dar também para quem tenha a cadeira alocada com lugar marcado a possibilidade de rentabilizar o seu próprio lugar e fazer com que ele, ao invés de emprestar para um amigo, ele coloque essa cadeira no pool, essa cadeira seja comercializada, possa gerar benefícios para ele, benefícios para o Internacional, Beira-Rio mais lotado, mais gente pressionando, nós ganhando o jogo, levantando as taças, como o Figueiredo tanto se habituou aqui. Bom, nós também teremos, a partir de agora, 5.050 cadeiras VIPs, que estarão localizadas no anel inferior, na antiga social. É um produto novo, um produto com um assento diferenciado, um produto com estacionamento incluído, um produto com comes e bebes incluído, um produto com um lounge também muito interessante, e nós entendemos que vai ser um produto para um segmento de clientes e que, sem dúvida nenhuma, vai ter também um desempenho muito interessante. O Marcelo Flores vai detalhar o Premier Club, afinal essa é uma das áreas que compõem isso que se denominou o Premier Club. Sem dúvida nenhuma, os nossos sócios que quiserem optar pela contratação de uma cadeira VIP poderão fazê-lo, poderão se manter sócios do Internacional e terão por parte da Abril um desconto especial para se manterem sócios do Internacional e também contratarem o serviço de cadeira VIP. Uma outra área muito interessante, que tem uma visão absolutamente nova do campo de jogo, são as skybox. As skybox, elas estão instaladas onde ficava a marquise da Avenida Beira-Rio. São 55 skybox, com banheiro individualizado, com lounge climatizado, com comes e bebes, com acesso ao lounge VIP, com estacionamento, com sala de estar. São 24 lugares cada skybox. Tem uma visão única do jogo. É um produto novo e as pesquisas que foram realizadas indicam uma demanda bastante interessante e que darão ao nosso sócio, nosso torcedor, às empresas interessadas, uma alternativa muito legal de poder realizar não apenas a possibilidade de ver o jogo, mas também de fazer negócios, de ter um ambiente para relacionamento, e sim também um uso alternativo que tem se dado em estados no mundo todo. E por fim, fechando então o Premier Club,
os camarotes, que são 70 camarotes, 4 são de uso do internacional, que não pode ser comercializado, que vão ser usados pela gestão e também para o relacionamento do internacional com os adversários, com federações e afins. E os demais camarotes, eles têm tamanho de 18, 16 e 14 lugares, eles ficam ao redor de todo o anel inferior e o superior, na mesma localização onde eles estavam, agora numa quantidade superior. Eles foram todos modernizados, eles também têm acesso ao lounge, comes e bebes, estacionamento, serviços, enfim, eles realmente são produtos também destinados ao público de negócios, mas a possibilidade de grupos de sócios, de grupos de torcedores se juntarem para contratar um camarote, ela também existe, e ela compõe, junto com as cadeiras VIPs e a Skybox, o Premier Club. Vocês perceberam que nós estamos fazendo uma apresentação de todo o estádio de forma absolutamente integrada. Nós não temos as áreas do Internacional e as áreas do parceiro. Esse estádio é o estádio do Internacional. O parceiro investiu 330 milhões de reais no estádio Beira-Rio e tem contrapartida de determinadas receitas, que não impacta diretamente na operação do estádio no dia de jogo e muito menos na sensação do nosso torcedor de que esse é o nosso estádio e continuará sendo o nosso estádio. Nós temos 2 áreas novas muito interessantes. Na mesma localização onde ficam os camarotes, nós temos atrás dos 2 gols o que nós estamos denominando de reservado. Reservado Zona Sul, reservado Zona Norte. São 575 lugares em cada um dos lados, como se fosse um grande camarote aberto. Ele não é dividido em pequenos camarotes e ele vai estar sendo comercializado jogo a jogo para o nosso sócio, para o nosso torcedor que tenha interesse em poder fazer o uso desse produto. A torcida adversária vai ficar no anel superior, na localização próxima ao Gigantinho, com toda a adequação necessária para ter a segurança daqueles que vão estar embaixo e daqueles que vão estar do lado, e deixar a torcida adversária o mais longe possível do campo, dado que o nosso objetivo aqui é reduzir o impacto, ainda que a torcida que tem maior impacto aqui naturalmente é a torcida do Internacional. As nossas torcidas organizadas, elas poderão estar ocupando a zona livre, que é onde eles já faziam o uso e poderão então permanecer. Nós temos um número de em torno de 1.000 torcedores de torcida organizada cadastrados e eles vão permanecer com essa mecânica. Vai ter algum tipo de instrumento de controle de eventuais invasões, mas nós também entendemos que o novo estádio vai trazer um padrão de comportamento adequado, e a nossa torcida também sempre foi muito parceira e sabe que o Internacional precisa jogar no Beira-Rio para ser competitivo, e hoje os órgãos fiscalizadores têm uma atuação bastante intensa para evitar qualquer tipo de manifestação. Esse tarifário que está aqui detalhado, ele estará disponível a partir do encerramento da nossa apresentação no site do Internacional e poderá então estar sendo substrato para o nosso torcedor e o nosso sócio entender onde é que ele está, onde é que ele pode ir, quais são os preços e quais são as alternativas. Tem inclusive os preços do Premier Club, das áreas VIPs do camarote e tudo mais. Bom, o objetivo então era nós contextualizarmos, afinal de contas, por que estamos aqui. É um momento novo, é um momento único na história do Internacional. O Beira-Rio é um estádio único. Nós fizemos um processo, e aqui nós temos uma série de colegas aqui de conselho do Internacional. Nós fizemos uma discussão cuidadosa ao longo de 12 meses, com comissão de relacionamento com o sócio, com comissão de obras, com conselho fiscal, com conselho deliberativo. Aprovamos esse modelo que estamos aqui hoje compartilhando com os senhores em unanimidade no conselho deliberativo do clube, e temos orgulho de poder trazer aqui um produto que nós entendemos que sim traz inovações para o estádio internacional, mas que sim guarda
a origem do Internacional. Vou passar a palavra então para o Marcelo Flores, que vai detalhar esses 3 produtos do Premier Club e, na sequência, o Roberto vai apresentar a nossa estrutura, a Carla vai apresentar a aplicação dos senhores e, por favor, fiquem muito à vontade. Bom dia, senhores. Obrigado, Max. É um prazer muito grande para mim estar aqui hoje, perante vocês, torcedores, conselheiros. É um momento histórico do Internacional. Esse período que foi bastante intenso para a gente a partir de março de 2012, com a assinatura do contrato, no início imediato das obras. Estamos aí com o estádio praticamente finalizado. E é um grande orgulho mesmo de estar mostrando hoje um novo Beira-Rio. O Max falou muito bem. A mesma alma, né, que ganhou um corpo novo. Esse corpo realmente ele é novo, é moderno, ele é de última geração, é um dos 5 mais importantes do mundo. Vou fazer uma breve apresentação, acho que o Max ele já pontuou em Minas Gerais o que é a área VIP do esporte profissional. Esse nome Premier Club, ele não há nenhuma intenção aqui de fazer um tipo de anglicismo ou eufemismo aqui com o nome, mas o Premier, por ser uma parte diferenciada, né, diferenciado e o clube, o esporte clube internacional. Então a gente tem um pedaço do nome do time dentro dessa área livre do estádio. Então eu vou começar falando para vocês do Skybox. É uma área totalmente nova, como vocês vão lembrar, o velho Beira-Rio, somente quem ia sobre a marquise era o cameraman da TV. Então, com a retirada da marquise e a manutenção dessas vigas da antiga marquise, nós tivemos então a possibilidade de colocar 55 Skyboxes dentro do Beira-Rio. Eles acompanham toda a parte da antiga marquise e por isso o tamanho deles ser limitado a 24 lugares. Nós temos então a viga dessa antiga marquise que ela limita e faz com que todos os Skyboxes tenham 24 lugares. É o lugar mais nobre, digamos assim, do estádio, você tem uma visão praticamente indescritível lá de cima. Você tem uma visão panorâmica do estádio inteiro, você vê a torcida inferior, você vê a torcida superior, você vê todo o estádio, ali o impedimento, o que está acontecendo no estádio inteiro, é uma visão realmente espetacular. E o Skybox ele traz, realmente, ele é direcionado mais ao público corporativo, porém nada impede que sócios, torcedores, amigos colorados possam se unir para adquirir um produto desse, que pode ser adquirido por 3, 5, 10 anos, dependendo do tipo de negociação que possa ser feita entre o torcedor e o estádio Beira-Rio. Hoje nós temos então desenho que você pode ter uma noção do Skybox, como ele é. Ele tem uma sala, ele tem um banheiro exclusivo, um toalete exclusivo, ele tem acesso exclusivo pelos elevadores, ele tem acesso exclusivo diretamente pela rampa ao edifício de garagem, além das habilidades, a possibilidade de poder utilizar também esse Skybox em dias de não eventos, mediante uma conversa com a administradora, pode se fazer utilizar para reuniões de negócios, pode se utilizar para relacionamento com clientes, não só nos jogos internacionais, mas também nos demais dias do ano. Então, aqui você tem a noção de como eles ficam. Você tem a parte dos camarotes que ficam no centro, os camarotes que ficam na asa e os camarotes que ficam atrás do gol. Eles ficam um pouco atrás do gol, né? Um pouco além, né? Então, entre a linha de escanteio e a grande área, mais ou menos, onde fica o último dos Skybox. E todos são, como eu falei, tem o mesmo nome. O camarote já é conhecido, né, de quem costuma frequentar o Beira-Rio. A diferença é que agora ele se espelhou. Antigamente os camarotes existiam apenas no local da Avenida Padre Cacique. Com a reforma, o número de camarotes oferecidos então dobrou, passou de 35 para 70 camarotes. Então é aquela visão que quem já esteve no camarote do Beira-Rio já conhece. Também semelhante ao Skybox, tem os serviços incluídos. Essa é a tônica do Premier Club, de ter serviços incluídos, facilidades para o torcedor e uma diferenciação para assistir o jogo. Basicamente, a nossa ideia o estabelecimento do Premier Club não é tirar um torcedor que já está dentro do estádio de uma área e movê-lo para uma outra área. Muito pelo contrário. Hoje em dia, há uma classe de torcedores que, politicamente, nos antigos estádios não se sentiam confortáveis de entrar no estádio, preferiam, então, até o próprio pay-per-view, não sentiam essa questão do conforto, da segurança, da facilidade para o estádio. Então, a ideia do estabelecimento do Premier Club é nada mais nada menos que trazer, então, esse
esse torcedor não estava acostumado, apesar de poder ser um torcedor realmente fanático no clube, não estava acostumado a vir ao estádio, preferindo então o conforto do seu lar. Com isso, a gente quer reproduzir esse sistema de conforto que ele encontraria na sua casa, um sistema totalmente de segurança e serviços, incluindo estacionamento, incluindo alimentos e bebidas, para que essa pessoa então entre e saia do estádio com maior conforto e com a maior segurança. A segurança é essa, então, que vai permear todos os assentos do esporte internacional dentro do estádio. É uma das tônicas desse novo estádio, é a questão da segurança. Teremos aproximadamente 300 câmeras dentro do estádio para fazer todo o monitoramento desse estádio e a gente possa saber que a torcida do Internacional ela possa ser fervorosa como sempre foi e ordeira e civil como sempre foi. Então, é semelhante, né, a configuração do camarote, ele diferentemente do Skybox, né, pela sua configuração original. Você tem diferentes possibilidades de configuração, não só na parte dos assentos, mas na possibilidade também da customização. O que quer dizer com isso? O torcedor, a empresa que adquirir um camarote também por 1, 3, 5, 10 anos, dependendo do prazo que for assim decidido, ela poderá customizar esse camarote. Ela poderá mudar a configuração interna. Apesar de que essa configuração interna já é bem agradável, né? O camarote ele tem os seus revestimentos, ele já tem o ar-condicionado, ele já tem tela de LCD dentro desse camarote, mas haverá então a possibilidade desse adquirente, desse locatário do camarote, possa fazer todas as adaptações dentro do próprio camarote. Então aqui, alguns dos benefícios, acho que um pequeno já mencionei para vocês a questão dos benefícios, é realmente para a gente um espaço diferenciado dentro do estádio. De novo, orientado muito mais para o mundo corporativo, mas também aberto aqui colorados, um colorado ou vários colorados possam se unir então para adquirir esse tipo de produto. São 70 camarotes, como eu falei, falam 18 ali, mas na realidade temos de 14, 16 editores lugares. Fico então na parte leste, né, que é a parte da fábrica 5, onde ficam os existentes, e os do oeste são os novos que foram construídos com a reforma. O assento VIP, acho que é interessante falar dessa questão do assento VIP, porque é uma área nova dentro do Internacional. É uma área nova dentro do estádio, é uma área que comporta até 5.000 torcedores, semelhante também ao camarote e ao Skybox, né, por fazer parte do Premier Tour. Ele tem os serviços incluídos para o adquirente, para quem tiver uma cadeira dessas. Então você tem, além do alimentos e bebidas que estão incluídos, você tem um acesso direto também ao lounge, que fica um lounge atrás, no novo corredor que existe agora, na parte de atrás desses assentos VIPs, há uma área de convivência, um lounge, não só para onde a pessoa vai poder se alimentar, mas também conviver com os demais sócios e torcedores que estiverem naquela área. Então, uma área de convivência, uma área diferenciada que fica então dentro do estádio, então com sofás, com uma ambientação bem ao nível do que o Colorado espera. Então, a partir daí você pode ir até a parte externa da arquibancada, voltar até o lounge, no intervalo, antes do jogo, depois do jogo, porque pelo fato de você ter então um ingresso, a cadeira marcada, você pode chegar exatamente na hora do jogo e o seu local vai estar lá esperando por você. Então, o assento VIP, ele tem, além da alimentação, como eu falei, ele é um assento estofado, ele é um assento semelhante aos assentos aos demais assentos do estádio, porém ele é um assento estofado. E a parte do estacionamento também é interessante, porque são 5.000 lugares, e não é cada lugar não dá uma vaga. Porém, a junção de 4 contratos, digamos assim, de 4 amigos que tenham comprado esse produto VIP, a junção desses 4 amigos, não em um contrato só, apenas a junção desses 4 amigos, vai possibilitar então uma vaga. Esses 4 contratos então sigam o mesmo sistema de pagamento, o mesmo sistema de prazo de locação. Então, 4 cadeiras VIPs, independente de ser no mesmo CPF ou não, deu direito então a uma vaga no edifício de garagem e o acesso também direto pela passarela que liga o edifício de garagem ao estádio. Aqui a gente fala basicamente do upgrade na paixão, e isso é uma grande realidade, né? Eu acabei de mencionar. A nossa ideia é que a gente possa então trazer para dentro do estádio um público diferenciado, um público não acostumado a vir ao estádio, então com esse conforto, com essa segurança e com uma experiência diferente, né? A parte dos assentos VIPs, ela fica lá interior, onde ficava a antiga social do estádio.
Vale lembrar que essa bancada inferior ela aproximou muito em direção ao gramado, ou seja, a pessoa que está na primeira fila está a cerca de 10 metros aí da linha lateral de campo. Essa experiência é uma experiência diferenciada que no antigo Beira-Rio nós não conseguimos ter essa experiência por conta da pista atlética. Então ali você estando na parte inferior, próximo ao estádio, você ouve comentário do banco de reserva, você ouve comentário do jogador, você ouve o jogador está falando para a bandeirinha. Realmente isso é uma proximidade muito grande do torcedor e do fã de futebol com a atmosfera real do estádio. Essa proximidade ela traz a atmosfera para dentro da pessoa, para dentro do torcedor, faz com que então nesse Beira-Rio, com essa nova cobertura, uma cobertura que, falando da questão do áudio, né, da questão da reverberação, ela joga todo o barulho da torcida de volta para dentro do campo. Então isso energiza o jogador internacional e a gente espera então que agora em janeiro, a partir da reabertura do estádio e do início dos jogos, a gente possa então ter essa real a noção de como vai ser essa relação, a nova relação do torcedor internacional com o seu time. Essa lembrada também, acho que é bom deixar claro que o estádio com capacidade plena, nós só o teremos na festa de reabertura do estádio lá no começo de abril, na campanha do Semana Colorado. Eu falei basicamente, estou só apresentando para vocês alguns dos benefícios que eu já falei aqui, realmente a leitura está um pouco ruim, mas os benefícios que estão nesse PPT são os benefícios que eu tenho falado com vocês. É uma experiência única, é uma experiência de fazer parte de um clube diferenciado dentro do estádio. A partir daí, algumas associações que estamos fazendo com alguns parceiros que possam então avançar e prolongar esse benefício não só para dentro do estádio, como também com os parceiros já na cidade. Então é isso, como eu falei para vocês, o Marcos já havia comentado, que fica na parte inferior do estádio, na antiga social do Beira-Rio. Então era isso, a minha apresentação é bem breve, no final nós teremos algumas perguntas e respostas que eu posso depois interessar em qualquer tipo de questão que vocês possam ter sobre a área do primeiro. Obrigado, vou passar agora a palavra para o Roberto. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Então, nós vamos apresentar agora o formato que vai ser trabalhado na questão do direito de escolha do consórcio, né, cronograma de funcionamento, né, e a forma de atendimento que vai ser efetuado nesse período. Então, nós temos, né, no primeiro momento, o associado que já tem o local marcado. Ele associado que ele já tem a cadeira alocada antiga. Esse associado ele vai poder permanecer no local atual dele, né, respeitando o novo layout e a nova estrutura do estádio, ou ele vai poder optar por um outro local marcado, né, dentro da disponibilidade, né, e dentro do local que ele desejar. O sócio contribuinte, né, que é popularmente conhecido como sócio carteira vermelha. Esse sócio, da mesma forma, ele pode optar por ficar da maneira que ele está hoje, né, dentro de uma zona livre, ou se, porventura, ele escolher, ele também poderá optar por um local marcado, né, que ele vai fazer dentro da escolha de acordo com a disponibilidade e de acordo com o cronograma do Internacional. O sócio campeão do mundo, conhecido também popularmente como carteira branca, que tem 50% de desconto no ingresso, da mesma forma que os demais. Ele tem a opção e ele tem o direito de escolha. Ele pode permanecer da maneira que ele está hoje, ou dentro do cronograma ele pode optar por um lugar marcado de acordo com as disponibilidades. E caso ele queira permanecer como ele está, ele vai continuar comprando os ingressos de acordo com os locais disponíveis, com 50% de desconto sobre a tabela de ingresso fixada pelo clube. O sócio nada vai nos separar, que tem prioridade na compra do ingresso hoje, mas que não tem desconto,
Da mesma forma, ou ele pode permanecer como está, né, dentro daquilo que melhor lhe convier, ou ele pode, dentro do cronograma estabelecido pelo Internacional, escolher um lugar marcado, né, e também todos eles, a partir do momento que eles escolhem um lugar marcado, eles obviamente vão pagar um valor diferente, né, e um valor diferenciado dentro daquela condição que eles tinham anteriormente. Agora nós vamos falar sobre o cronograma, né, e a estrutura. Então, o sócio, né, como o Marcos já falou antes, ele tem três alternativas iniciais, três opções iniciais. A primeira é ele ver aonde ele está, né, aquele que já tem local marcado vai ver aonde está a cadeira dele, aquele que já tem zona livre vai ver aonde ele vai ficar, né, vai observar as alternativas que ele tem e vai fazer o seu direito de escolha. Ou eu fico como eu estou, ou eu faço a mudança, né, de acordo com o que eu achar necessário ou achar melhor para mim. Essa sequência, né, e essa forma de cronograma, de chamamento do sócio e de prioridade no direito de escolha, ele tem uma sequência que é o produto, né, primeiro cadeira alocada, depois carteira vermelha e acesso garantido, campeão do mundo, nada vai nos separar os novos sócios, a antiguidade, ou seja, o tempo de associação, e a idade do sócio. Então, esse cronograma e esses lotes vão ser definidos a partir desses três itens: produto, antiguidade e idade do sócio. E os lotes que a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje são os seguintes. De hoje a 27 de dezembro, são os locatários de cadeira, né, os sócios que já têm local marcado. O que eles vão fazer? Eles vão optar por ficar onde eles estão ou vão querer fazer a mudança para um outro local. Isso vai de hoje a 27 de dezembro. Os sócios com acesso garantido, em todas as categorias do clube que estão ali, isso vai ser depois também divulgado via site do clube, eles vão ter 4 lotes. Daí esses lotes, eles vão ser disponibilizados pela matrícula do sócio no nosso site, para que o sócio tenha conhecimento em qual lote ele está. E esses lotes, eles vão ser de 2 de janeiro a 31 de janeiro. De 2 a 10 um lote, 11 a 17 um lote, 18 a 24 outro e de 25 a 31 o último lote. Esses sócios vão poder ficarem como estão hoje ou optar por um lugar marcado, caso desejarem. Os sócios que adquirem ingressos, né, que são todas aquelas categorias, vão ficar também separados em 4 lotes, que serão divulgados por matrícula do sócio, dentro daquela prioridade que nós apresentamos antes, e vai de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro. Primeiro a 7 um lote, 8 a 14 outro lote, 14 a 21 outro lote, e o último lote de 22 a 28 de fevereiro. Nós montamos para esse início da setorização, para esse atendimento dos lotes, uma estrutura específica para a setorização. Após esse período, essa estrutura ela vai ser cancelada e a gente passa daí na estrutura normal do clube. Mas nesses lotes, né, que começam hoje e vai até 28 de fevereiro, nós teremos uma estrutura específica para o sócio ser atendido. Esse local vai ser no portão 4 Gigantinho. Ele vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e nos sábados e domingos, das 9 ao meio-dia. Também teremos, né, um sistema que será apresentado pela Carla daqui a pouco, onde o sócio vai poder fazer o seu direito de escolha pelo site do clube. Um detalhe importante: o direito de escolha ele só pode ser feito ou presencialmente ou pelo site. Ele não pode ser feito por telefone, né? Principalmente porque é uma opção do sócio, né? É um direito de escolha dele,
E por telefone fica complicado, né, saber e definir bem aonde ele vai ficar. Então, ou ele faz a escolha via site, ou ele faz a escolha presencialmente, aqui no Internacional, no Portão 4. Nós vamos ter também, no final do ano, né, um atendimento diferente. Então, as datas estão ali, daqui a pouco elas também vão estar no site do clube com a divulgação, mas nós teremos dias e horários diferentes para atendimento. Depois do dia 2 de janeiro, né, aí vai ser seguido aquela forma ali, segunda a sexta das 9 às 18, sábado e domingo das 9 às 13. Nós temos uma estrutura também que ela é flexível. Dependendo do movimento, ela pode aumentar, né, como ela pode diminuir. Então a gente vai trabalhar de forma que sempre vai atender a demanda. Um ponto importante que o Internacional lançou na semana passada é o totem de autoatendimento. Nós temos um aqui como demonstração. Esse totem de autoatendimento, ele vai estar a partir da semana que vem em algumas lojas do Internacional, talvez em algumas cidades do interior, e o sócio dessas cidades do interior também vai poder fazer o seu direito de escolha através do totem. É mais uma facilidade, mais uma forma de ampliar ainda mais o leque de atendimento do Internacional. Um outro, né, serviço que o Inter vai oferecer é a Família Colorado. É a possibilidade que os sócios familiares que são de uma mesma categoria social escolherem juntos o local aonde eles vão ficar. Como funciona isso? O primeiro sócio da família que for chamado, ele pode levar, né, o filho, ou o irmão, ou os cônjuges, né, trazer aqui, tem que ser presencial, isso não pode ser feito pela internet, apenas presencial, mas ele pode vir até o estádio, né, com seus filhos, seus irmãos, seus cônjuges, e fazer a escolha do local onde eles querem ficar juntos. Isso a partir do primeiro deles que for chamado dentro daquele cronograma e daquela prioridade. Um outro ponto importante, também foi muito comentado e falado, né? Nós sabemos que muitos amigos assistem os jogos juntos, então da mesma forma o Internacional proporciona que para cada sócio que for chamado, ele pode trazer 2 amigos que são da mesma categoria social para fazer a sua escolha, né, para fazer a sua escolha junto. E nós temos uma ferramenta que, através do Facebook, a partir do momento que eles escolherem isso, eles podem divulgar para os demais amigos, né, e eles também podem verificar e fazer a escolha no local próximo ou talvez até do lado. O dependente colorado, ele vai fazer escolha junto com o titular e ele vai pagar o mesmo valor que o titular paga. Isso é uma mudança. Nós tínhamos alguns dependentes, principalmente os dependentes da categoria com acesso livre, que pagavam 50% do valor da mensalidade, e a partir de agora eles vão pagar o mesmo valor do titular. E eles vão poder fazer escolha junto com o titular. Isso vale somente para os dependentes que já estão cadastrados. Os que forem cadastrados futuramente não vão estar inclusos nessa facilidade. O Check-in Kids. O Internacional vai disponibilizar a cada jogo uma quantidade limitada de crianças para virem ao jogo, e o sócio vai, né, fazer o check-in dessa criança para poder trazer ela ao jogo. Para que isso? Para a gente ter o melhor controle do estádio, né, para a gente ter o melhor controle do fluxo, né, e para a gente também dar uma garantia e uma facilidade do sócio, que ele vai poder trazer o seu filho e vai poder entrar no estádio. E finalizando, aquele sócio que se manteve em dia nos últimos 2 anos e que esteve em dia até o dia 3 de dezembro desse ano, ele vai ter um desconto de R$15 nos primeiros 18 meses a partir do primeiro jogo do estádio. Isso é um benefício que o Internacional está dando, é um desconto que o Internacional está dando, e esse valor, esse benefício é em relação ao valor da mensalidade que vai ser reajustado.
o tarifário vai estar logo mais no site do clube. Então, seria isso. Depois estaremos disponíveis para perguntas sobre a estrutura. Eu passo para a Carla Ritter, que vai apresentar a demonstração do sistema. Preocupado com isso, o clube, para disponibilizar uma ferramenta que proporcionasse nenhum prejuízo de disponibilidade, de capacidade e de agilidade, contratou um serviço muito específico e muito qualificado para rodar esse novo site. É uma rede chamada Akamai, é uma rede que é utilizada para disponibilizar os desfiles da Victoria's Secret, é uma rede que disponibiliza a venda dos ingressos dos shows dos Rolling Stones. Então é uma rede acostumada a trabalhar com um volume de dados extremamente grande. Então ela possui mais de 130 mil servidores dentro dessa rede no mundo. Ela possui mais de 3 mil servidores no Brasil. Ela está instalada em 780 cidades, mais de 80 países e 1.150 redes. Isso proporciona um volume de dados muito grande, em um tempo muito menor e com 100% de disponibilidade. Como ela funciona? Ela aproxima as duas pontas. Ela aproxima o clube, aproxima os servidores onde estão instaladas esta aplicação do usuário final. Ela tem redes instaladas neste meio que proporcionam todo esse protocolo de transação muito rápido. Então é uma rede muito qualificada e ela estará 100% disponível aos nossos sócios. Então agora nós vamos fazer uma demonstração do site. Vou falando um pouquinho então. Está disponível para iPad, vai estar disponível nos tokens e está disponível na internet acessando o site do clube. Por que nós não disponibilizamos no telefone? Porque visualizar lugar, visualizar todo este estádio num telefone ficaria muito complicado, muito limitado. Então, no iPad ele vai estar disponível. Aqui nós já estamos ao vivo. Estamos carregando para mostrar o site do computador. Ele se assemelha muito, né, ao site das companhias aéreas, né, onde tu clica na cadeirinha que tu queres, confirma, contrata. Queres comprar o seguro também para viagem? Sempre é bom. Contrata o seguro, ou seja, quer contratar o check-in garantido, o check-in automático? Contrata. Ou seja, nós montamos com uma parceria de empresas especialistas um software que o nosso sócio, que optar por fazer algum tipo de escolha, ele vai basicamente acessar, logar com as suas informações e a sua senha de sócio no internacional. Ele vai poder acessar essa aplicação, escolher os lugares, ver o preço desses lugares, clicar no botãozinho da cadeira que ele escolher, confirmar, e se ele quiser, dar um cliquezinho no Facebook vermelho ali, como vocês puderam perceber, e botar no seu Facebook, eu estou na cadeira tal, no setor tal, e o amigo poder se aproximar e sentar numa cadeira muito próxima. Essa foi uma preocupação nossa. Nós temos a convicção que a ida ao jogo é um evento social, não no sentido de nenhum tipo de glamour e luxo, mas é um evento que se vai em grupo. 90% das pessoas vão ao jogo com mais alguém. E em função disso, de entender esse comportamento de uso do estádio, é que nós tivemos a preocupação de, primeiro, fazer o que o Norberto comentou, que é os amigos e a família poderem escolher juntos. E segundo, ao ele fazer a escolha nessa aplicação, nós podermos realmente
fazer com que ele possa comunicar nas redes sociais, e o Brasil hoje é o segundo país que o pessoal mais usa Facebook, independentemente da faixa etária, ele poder realmente fazer esse comunicado aos seus amigos, eu vou estar lá, isso vai começar a gerar, no nosso entendimento, um movimento de eu também estou, e se tudo correr bem, nós vamos ter um êxito comercial e de recepção do nosso torcedor muito positivo. Nosso sócio deve se logar no site do clube, procurar a área de sócios, tá, na barra de tarefas. Ele vai entrar, vai digitar sua matrícula, sua senha e cai automaticamente na área onde o sócio faz suas transações. Na área ele vai encontrar um banner, neste banner ele vai clicar e entra automaticamente o seu direito de escolha. Ele consegue visualizar todas as funções numa só tela. Não precisa ir clicando para lá e para cá para procurar seu lugar. Então aí ele visualiza ele visualiza todo o site, todo o setor, ele consegue navegar e observar os valores que compõem cada setor, ele consegue informações a respeito até de quantas cadeiras ainda estão locadas e quantas cadeiras estão disponíveis. Nós temos a área VIP. Essa área VIP, ela tem um tratamento um pouco diferenciado por ser uma negociação. Então, no site, o sócio, ao clicar na área VIP, ele vai receber uma mensagem, ele vai digitar seus dados e ele será contatado posteriormente para fazer o seu direito de escolha. O vínculo dele com o clube continua sendo o mesmo, o tratamento que ele estará recebendo do clube é o mesmo, este sócio continua sendo sócio do Internacional. Nesse site temos informações de banheiros, de lancherias, de restaurantes que estão próximos ao setor ao qual nós escolhemos. Mostra também toda a área VIP e mostra, inclusive, neste caso, a cadeira do sócio que já foi atribuída a ele. Ele pode permanecer nessa cadeira, como ele pode reservar outra cadeira, escolher outra cadeira. Primeiramente, ele precisará excluir o serviço que já foi locado para poder incluir outro novamente. Ele pode escolher outro setor desde que haja disponibilidade. Aí ele clica na cadeirinha, seleciona se quer um check-in garantido, que é um serviço disponível que quando ele escolhe esse serviço, ele não precisa mais fazer check-in em nenhum jogo. Ele fica liberado. Aí ele botou o check-in, tirou o check-in garantido e a cadeirinha ficou vermelha, já está reservada para ele. Aí, ali tem um botão que ele pode listar seus amigos, tem um botão do contrato que ele está estabelecendo com o clube a partir deste momento. Clicando em avançar, ele tem um resumo das suas escolhas com os seus valores, ele imprime, este é o recibo, é a confirmação da sua escolha, de ter exercido o seu direito de escolha. O site é simples, é prático e é objetivo. Ele tem um tempo, então o sócio precisa também se preocupar com isso, em função de não estarmos reservando cadeiras desnecessárias. Então ele vai entrar, vai correr um tempo e bem suficiente para que se faça toda a operação, e ele encerra e a partir daí o seu direito de escolha já está exercido. Se ainda restaram dúvidas, está aberto o espaço para perguntas dos companheiros da imprensa e dos sócios.